Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Retomamos nosso curso de Geometria Espacial, discutindo um novo sólido chamado cilindro. Definiremos propriamente um cilindro, identificando seus elementos e estabelecendo a primeira relação métrica para o mesmo. Determinaremos as áreas, tanto das bases como das superfícies laterais desse cilindro. Para definirmos um cilindro, então, consideraremos dois planos, alfa e beta, distintos e paralelos. Além disso, também um segmento de reta MN, com M pertencente ao plano alfa e N pertencente ao plano beta. Consideraremos ainda um círculo C de centro O e raio R, contido no plano alfa. O chamado cilindro circular, ou simplesmente cilindro, será definido como a reunião de todos os segmentos de reta paralelos e congruentes ao segmento MN, que unem um ponto do círculo C a um ponto do plano beta. A superfície desse cilindro é formada por duas partes planas, dois círculos, que são as chamadas bases desse cilindro, e também uma parte não plana, curva, que é a chamada de superfície lateral. A altura desse cilindro será dada pela distância entre os planos da base. Sendo as bases desse cilindro circunferências, nós podemos também definir uma reta que passa pelo centro das bases. Essa reta é chamada de eixo do cilindro. Caso o eixo seja perpendicular ao plano das bases, nós diremos que esse cilindro é reto. Caso contrário, nós teremos um cilindro chamado oblíquo. Outro segmento característico importante de um cilindro é a chamada geratriz. Considere segmentos paralelos ao eixo, cujas extremidades são pontos das circunferências das bases. Esses segmentos são chamados geratrizes do cilindro. Um cilindro reto também pode ser obtido ao girarmos uma região retangular em torno de uma reta que contém um dos seus lados. Por isso, muitas vezes, o cilindro circular reto também é chamado de cilindro de revolução. Assim, essa região retangular F, ao ser rotacionada de 360 graus ao redor do seu lado, define ou determina um cilindro circular reto. Nós podemos seccionar, seja um cilindro reto, seja um cilindro oblíquo, por um plano que é paralelo ao plano das bases. Nesse caso, a seção transversal determinada por essa intersecção é uma circunferência, que é congruente à base, seja no cilindro reto, seja no cilindro oblíquo. Uma outra seção importante de um cilindro é a chamada secção meridiana. Considere um plano que contém o eixo do cilindro. Ela determina, então, neste caso, uma região retangular que é chamada de seção meridiana deste cilindro. Importante notar que, para um cilindro reto, se essa seção meridiana for um quadrado, esse cilindro receberá o nome de cilindro equilátero, ou seja, um cilindro em que a altura é exatamente igual a 2 vezes o raio da base, ou ainda cuja altura é igual ao diâmetro da base. A exemplo do que acontece para prismas e pirâmides, nós podemos planificar um cilindro reto, ou seja, exibir no único plano todos os elementos que constituem esse cilindro. As bases são círculos de raio R, enquanto que a superfície lateral pode ser planificada em um retângulo, cujas dimensões são 2π vezes R e H, a altura desse cilindro reto. Assim, a área das bases é dada por 2π vezes R ao quadrado, a área lateral é a área deste retângulo, 2π vezes R vezes H, e a área total é a soma da área da base e a área lateral, ou seja, 2πr ao quadrado mais 2πr vezes H. Essas são, então, as primeiras relações métricas que nós temos para um cilindro circular reto, ou seja, aquelas que determinam, em função do raio da base R e da altura desse cilindro reto, as áreas da base, lateral e área total desse cilindro. Vejamos alguns exemplos numéricos. Considere agora, então, um cilindro reto, de raio de base medindo 10 cm e altura medindo 12 cm. Nós determinaremos as áreas tanto da base, como da superfície lateral, como também a área total desse cilindro. Então aqui vemos uma representação desse cilindro, cujo raio da base é 10 cm e cuja altura é 12 cm.
A área das bases, lembrando que nós temos uma base superior e uma inferior, é dada pela expressão 2π vezes r ao quadrado, ou seja, 2 vezes π vezes 10 ao quadrado. Assim, a área das bases é 200π centímetros quadrados. Já a área lateral é dada pela expressão 2π vezes r vezes h. Recorde-se que a superfície lateral pode ser planificada em um retângulo, em que a base desse retângulo mede 2π vezes r e a altura é h, a altura desse cilindro. Assim, para esse cilindro, a área lateral tem valor 2π vezes 10 vezes 12, ou seja, 240π centímetros quadrados. Assim, a área total é a soma das áreas das bases mais a área da superfície lateral, ou seja, 200π mais 240π, ou seja, 440π centímetros quadrados. Essa é a área total desse cilindro circular reto. Vejamos outro exemplo agora. A área lateral de um cilindro reto é o quádruplo da sua área da base. Qual a razão entre a medida do raio da base e da altura para esse cilindro reto? Observe que ele fala que a área lateral é o quádruplo da área da base, não das bases. Assim, nós podemos escrever a seguinte relação. A área lateral é igual a 4 vezes a área da base. Lembrando agora as expressões para a área lateral e para a área da base, nós vemos que 2π vezes r vezes h é igual a 4πr ao quadrado. Simplificando-se agora os fatores numéricos 2, 4 e π, nós chegamos à relação que h igual a 2 vezes r. Consequentemente, a razão entre o raio e a altura para esse cilindro é 1 sobre 2, ou seja, meio. Vejamos agora essa situação. O cilindro, ao lado, um cilindro obviamente é reto, A e B são pontos da seção meridiana. Um barbante é esticado pela superfície do cilindro, ligando o ponto A ao ponto B. Sendo o raio da base desse cilindro 8 cm e sua altura 20π centímetros, ele pergunta qual o comprimento desse barbante. Nós devemos lembrar que, como dito no enunciado, os pontos A e B são pontos da seção meridiana, ou seja, aquela seção que contém o eixo do cilindro. Se nós planificarmos agora a superfície lateral deste cilindro, nós encontraremos a seguinte figura. Como o cilindro é reto, a planificação da superfície lateral nada mais é do que um retângulo. Os pontos A e B, como indicados, são pontos dessa seção meridiana. Isso nos permitirá então determinarmos quais são as medidas do segmento OA e do segmento OB. O segmento OA é exatamente a altura desse cilindro circular reto, ou seja, 20π centímetros. O ponto B é exatamente o ponto médio de um dos lados desse retângulo, ou seja, sua medida é 2π vezes 8 dividido por 2, ou seja, o segmento OB mede 8π centímetros. Sendo esse cilindro reto, o triângulo OAB é um triângulo retângulo. Dessa maneira, podemos escrever o teorema de Pitágoras para esse triângulo, de modo que AB ao quadrado é igual a OA ao quadrado mais OB ao quadrado. Sendo a medida de OA 20π e a medida de OB 8π, nós encontramos que AB ao quadrado é igual a 464 vezes π ao quadrado. E então, AB é dada pela raiz quadrada de 464π ao quadrado, ou seja, AB tem medida 4π vezes raiz de 29 centímetros. Um último exemplo é a seguinte situação. Qual deve ser o comprimento de um tubo de forma cilíndrica se sua superfície total pode ser coberta com 8,32π centímetros quadrados de plástico e o diâmetro de cada base tem 8 milímetros? Temos aqui uma representação desse cilindro. A base é uma circunferência de 8 milímetros de diâmetro e nós queremos determinar a altura desse cilindro, x centímetros, dado que a sua área total é 8,32π centímetros quadrados. A primeira coisa que devemos observar aqui é que, se o diâmetro da base é 8 milímetros, o raio da base, consequentemente, é 4 milímetros ou 0,4 centímetros. A partir disso, podemos calcular a área das bases, 2π vezes r ao quadrado, 2π vezes 0,4 ao quadrado,
ou seja, a área das duas bases é 0,32 π centímetros quadrados. A área lateral é 2π vezes r vezes h. O raio da base 0,4 centímetros, a altura x centímetros, de maneira que a área lateral é 0,8 π vezes x. Se a área total desse cilindro é 8,32 π, e nós sabemos que a área da base é 0,32 π e a área lateral 0,8 vezes π vezes x, nós podemos então concluir que a área lateral, 0,8 π vezes x, é igual a 8π, o que nos leva à solução x igual a 10 centímetros. Ou seja, esse cilindro tem que ter 10 centímetros de altura para que a área total seja 8,32 π centímetros quadrados, sabendo que o diâmetro da base é 8 milímetros. Assim, nós terminamos esse nosso primeiro encontro sobre cilindros. No próximo encontro, vamos determinar o volume de um cilindro. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.